Olá, aqui estamos com o Saber Direito Responde. Responderemos as questões a respeito das inovações trazidas pela Lei 12.403 de 2011, questões trazidas pelos internautas. Eu me apresento, meu nome é Vivian Dione, sou professora de Direito Penal e Processo Penal. Vamos então à primeira questão. Olá, professora, o que é prisão cautelar? Pergunta Vivian Lopes, de Montes Claros, Minas Gerais. Bom, prisão cautelar é a prisão que antecede o trânsito em julgado da condenação. Ela tem a finalidade de resguardar bens e interesses envolvidos no processo, bens jurídicos e interesses principalmente envolvidos no processo, e atualmente nós temos a possibilidade de decretação de prisão temporária. Temos a previsão constitucional e processual penal também da prisão, da espécie de prisão em flagrante, e temos a prisão preventiva. Essa prisão cautelar, ela tem que respeitar o binômio legalidade e necessidade, ou seja, tem que ser cumprida nos estritos ditames legais, dentro dos estritos limites legais, e no mais, quanto à necessidade, ela deve estar concretamente fundamentada, ou seja, a necessidade da prisão cautelar deve estar evidente. E ela dura pelo tempo que for necessário o resguardo do bem ou interesse, bens ou interesses envolvidos no processo. A próxima pergunta. Tudo bem, professora Vivian? Tenho a seguinte dúvida. As decisões que decretam a prisão preventiva podem ser padronizadas? Muito obrigado, Luiz Antunes, Goiânia, Goiás. Não. A decisão que decreta uma prisão cautelar ou as decisões que decretam uma prisão cautelar não podem ser padronizadas. Devem ser analisadas caso a caso, sob pena de se ferir o princípio da individualização, do tratamento individual que cada acusado deve ter. Então, a questão relativa à decretação de prisão é uma questão personalíssima, eu diria, ligada à situação própria de cada acusado, de cada indiciado. Esse tipo de decisão não admite padronização. A próxima pergunta. Oi, professora Vivian. Por quanto tempo uma pessoa poderá ficar presa cautelarmente? Muito obrigado. Kleber Kobayashi, Santo André, São Paulo. Bom, voltando aos requisitos da prisão cautelar, nós temos o binômio legalidade e necessidade. A prisão será legal se ela cumprir os requisitos exigidos em lei. E será necessária se tiver fundamento concreto respaldando a decisão do juiz ao decretá-la. Como seria isso na prática? Bom, temos que analisar os critérios estabelecidos pelo legislador para a decretação da prisão preventiva, que hoje se torna a forma mais comum de prisão cautelar. O artigo 312 prevê: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, como garantia da ordem econômica, como por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Hipoteticamente, se o sujeito que está sendo processado, se o acusado tem um histórico de prática de delitos, por exemplo, se já é o quarto ou quinto fato delitivo em que ele está envolvido, já teve 3 ou 4 condenações anteriores pelo mesmo crime, foi preso em flagrante na 5ª situação de cometimento do mesmo crime, será que, se solto, a probabilidade de cometer novos crimes se mantém? Se a resposta for positiva, há que se resguardar a ordem pública exatamente
para evitar que ele continue a praticar delitos. Por outro lado, garantia da ordem econômica está relacionada aos crimes contra o sistema financeiro, crimes do colarinho branco, por exemplo, e se houver necessidade de evitar que esse tipo de delito continue a ser praticado, há que se garantir a ordem econômica e a prisão preventiva tornar-se-á necessária. Por conveniência da instrução criminal. A instrução criminal ela está voltada para o amadurecimento do processo, a fim de que seja formada com segurança a convicção do julgador. E o processo, ele busca levantar, trazer provas acerca da autoria e materialidade do delito. Por quê? Porque o magistrado, para condenar, ele vai ter que ter um conjunto probatório forte, um conjunto probatório seguro, indicando com segurança, com muita robustez, que aquele sujeito, ora processado, de fato é o autor do delito e, de fato, cometeu o delito nas circunstâncias evidenciadas na peça acusatória e comprovadas no curso da instrução criminal. Sabemos que, dentre as provas admitidas em processo penal, nós temos provas periciais, temos provas testemunhais, temos a própria manifestação do acusado, e se de alguma forma ele estiver desvirtuando ou tentando desvirtuar a coleta de provas, a conveniência da instrução criminal autoriza a prisão. E se houver risco de fuga, para garantir a aplicação da lei penal, a prisão também pode ser decretada. Logo, a prisão será dentro do estritamente necessário. No próximo bloco, continuaremos a responder as questões. O refrão desta semana recebe uma das vozes mais marcantes da música brasileira, Ângela Rorô, consagrada por grandes sucessos, composições suas e também cantando outros compositores. Ângela Rorô fala um pouco da sua trajetória, fala dos seus novos projetos e também traz a sua música. A vida é bela, só nos resta viver. A vida é bela, só nos resta aprender. Tururi, laria, tururi, Você não pode perder. Refrão, um jeito diferente de ouvir música. Olá, dando sequência ao Saber Direito Responde, o segundo bloco de resposta das questões. Meu nome é Vivian Dione, sou professora de Direito Penal e Processo Penal e seguirei respondendo a pergunta encaminhada por Fred Gomes, de Florianópolis, Santa Catarina. Olá, professora Vivian. Em que consiste a prisão domiciliar? Quando ela pode ser decretada? Bom, a prisão domiciliar é uma das inovações interessantes trazidas pela 2403 de 2011. Ela vem tratada nos artigos 317 e 318 e consiste no recolhimento do acusado em sua residência, nela devendo permanecer, só podendo ausentar-se mediante ordem judicial. Então, ele cumpre a prisão domiciliar de forma mais, eu diria, mais cômoda, uma prisão que é uma
forma mais cômoda, que tem uma forma mais cômoda de cumprimento. Mas não é qualquer acusado que preenche os requisitos para ter em seu favor a prisão domiciliar. A lei estabelece os critérios para que ela seja decretada. Alguns critérios que podemos elencar. Por exemplo, se o condenado for maior de 80 anos, se o acusado for maior de 80 anos, se ele estiver acometido de moléstia grave, em uma situação de debilidade em razão de uma moléstia grave, e inspirar cuidados médicos mais sérios, mais constantes. Por exemplo, no estágio terminal avançado, no estágio avançado ou terminal de câncer, de AIDS, alguma coisa assim mais séria, ele poderá fazer jus à prisão domiciliar. A condenada gestante, a partir do 7º mês de gravidez, ou nas situações em que haja gravidez de risco, o acusado que tenha que acompanhar, cujo cuidado seja necessário ao menor de 6 anos, ou que tenha os cuidados sejam necessários também a uma pessoa deficiente que tenha necessidade de acompanhamento daquela pessoa que está respondendo ao processo. Então, nessas condições colocadas, a gestante até o 7º mês de gravidez, ou que tenha gravidez de alto risco enquanto responde ao processo, ela deve ser colocada em liberdade provisória. Porém, essa medida ela não é genérica. Entendamos como uma medida específica, uma medida que deve se adequar às situações concretas colocadas pelo legislador. Ela não vai ser tratada e não deve ser tratada de forma banalizada. Sequência. A próxima pergunta, enviada por Feliciano Teixeira, de Itu, São Paulo. Quais as decisões que o magistrado poderá tomar ao receber o auto de prisão em flagrante? Bom, a primeira análise que o juiz faz ao receber o auto de prisão em flagrante é se essa prisão preenche os requisitos legais ou se esta prisão está a respeitar o princípio da legalidade e se ela se adequa às formalidades exigidas pela lei. Estando tudo ok, ele tem que verificar, por conseguinte, se é o caso ou não de concessão de liberdade provisória com ou sem fiança, dependendo da situação concreta. Em terceiro momento, se não for o caso de concessão de liberdade provisória, o juiz deverá necessariamente, diante do caso concreto, analisada a situação concreta, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Ou seja, o que veio a título de flagrante foi lavrado o auto como prisão em flagrante. Nesse momento de análise, esta prisão em flagrante passa a ter a conotação de prisão preventiva, até porque vai ser decretada nos termos e dentro das exigências que o legislador traz quanto à prisão preventiva. E só para concluir, se for analisada a legalidade da prisão e o juiz verificar que há alguma ilegalidade, ele deve imediatamente, por ordem inclusive constitucional, relaxar esta prisão. A prisão ilegal deverá ser imediatamente relaxada. Então, seriam 3 opções: relaxar a prisão, se for ilegal, conceder liberdade provisória com ou sem fiança e, se necessário, convolar ou converter a prisão em flagrante em preventiva, dentro da situação concreta. A próxima pergunta. Cara professora Vivian, enquanto poderá ser fixada a fiança? Quem pergunta é Débora Valadares, Brasília, Distrito Federal. Bom, conforme previsão do artigo 325 do CPP, a fiança poderá ser fixada nos seguintes termos. Aos delitos cuja pena privativa de liberdade não supere 4 anos, a fiança ela poderá ser fixada dentro dos valores de 1
a 100 salários mínimos. Aos delitos cuja pena suplante 4 anos, ou seja, maior que 4 anos, a pena privativa de liberdade, a fiança variará de 10 a 200 salários mínimos. Lembrando que o legislador trouxe uma possibilidade considerável de aumento através da Lei 12.403 de 2011, porque dependendo do poder aquisitivo do indiciado ou acusado, o valor da fiança poderá ser aumentado em até 1000 vezes. Por outro lado, se o réu for pobre, não tiver condições de arcar com a fiança, o juiz poderá dispensá-lo do recolhimento da fiança nos termos do artigo 350 do Código de Processo Penal. No próximo bloco, continuaremos a responder às questões enviadas pelos internautas. Vamos a um rápido intervalo. Nós vamos conhecer a história do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, conversando com o seu presidente, desembargador Olindo Herculano de Menezes. O TRF-1, como é conhecido, tem jurisdição sobre 13 estados brasileiros. Se você não puder assistir, anote os horários das reprises. O programa é reapresentado quinta-feira às 9h30 da manhã, sexta-feira às 7 da noite, sábado às 4h30 da madrugada e no domingo ao meio-dia. Você não pode perder. Dando sequência ao Saber Direito Responde, estamos no terceiro bloco e responderei inicialmente a pergunta enviada pelo José Temístocles, Ilhéus, Bahia. Qual a alteração importante ocorrida em relação ao cumprimento dos mandados de prisão? Nós temos algumas alterações significativas. A primeira delas é a previsão no artigo 298-A, que prevê a possibilidade de registro do mandado de prisão expedido num banco de dados a ser mantido e controlado pelo Conselho Nacional de Justiça. E isso vem a favorecer o cumprimento de mandados de prisão a nível nacional. Por quê? Porque sendo um banco de dados mantido pelo CNJ, subentende-se que todas as autoridades competentes a darem cumprimento a um mandado de prisão terão acesso. E também as autoridades competentes para acompanhamento do cumprimento desses mandados de prisão terão acesso aos dados armazenados nesse banco que o CNJ deverá controlar e manter. Além do que, qualquer agente policial em qualquer unidade da federação poderá dar cumprimento aos referidos mandados, acautelando-se, porém, se não houver o registro junto ao CNJ, de verificar a sua autenticidade e também apresentando imediatamente a pessoa contra quem o mandado foi cumprido à autoridade judiciária competente. Então, a inovação é bem-vinda, até porque o Brasil é um país de dimensões continentais. Muitas vezes, o sujeito pratica o delito em uma localidade, forage para outra, dificultando o alcance da justiça, dificultando ou se furtando de suas obrigações para com o processo e se furtando das consequências legais advindas em razão da prática do delito. Então, temos, em resumo, a possibilidade de criação do banco de dados junto ao CNJ
para armazenamento de informações quanto aos mandados de prisão a serem cumpridos. Quanto à carta precatória, não há novidade, continua prevista a sua utilização quando o cumprimento da ordem tiver que ocorrer em outra esfera de jurisdição em que aquele juiz que decretou não pode exercê-la. Então, ele depreca a um colega igualmente competente para que ordene o cumprimento daquele mandado naquela esfera de jurisdição. A outra pergunta é enviada por Thaísa Farias, Rio de Janeiro. Ela pergunta: a Lei 12.403 de 2011 veio para favorecer criminosos? Bom, eu entendo que não. Em verdade, eu verifico que a finalidade do legislador foi evitar ou colocar um basta no excesso de prisões cautelares que estava sendo cometido no Brasil. Esse excesso era evidente, não é? Então, nem toda pessoa que comete crime precisa ser custodiada cautelarmente. A questão da prisão, ela deve ser fundamentada com precisão cirúrgica, eu diria. Não pode haver uma decretação de prisão por argumentos, por exemplo, em tese, ao que parece, não podemos utilizar a prisão preventiva com caráter de punição antecipada ou de cumprimento antecipado de pena, sob pena de estarmos ferindo o princípio da presunção de inocência. Logo, eu entendo que a nova lei trouxe, na verdade, uma organização, uma estruturação melhor acerca da prisão cautelar no Brasil, até porque inovou com 9 medidas que poderão ser utilizadas, e sendo o extremo das opções a decretação da medida preventiva. Então, a medida mais drástica seria a prisão e ela é resguardada para o último momento, quando o magistrado entender que ela é verdadeiramente necessária. E também vale lembrar que qualquer pessoa está sujeita a cometer um delito e que, assim sendo, a pessoa que tem uma vida pautada em honestidade e uma vida pautada em uma condução razoável de conduta, se eventualmente delinquir, ela deve ter uma chance de responder ao processo em liberdade, até porque os deslizes são inerentes à natureza humana. Ou seja, não é só bandido que comete crime. Logo, a lei vem favorecer, inclusive, os cidadãos comuns como nós. Eu entendo que o espírito do legislador é evitar o abuso, a banalização da prisão cautelar no Brasil, que é um Estado democrático de direito, onde a liberdade é a regra e a prisão deve sempre ser a exceção. Na sequência, o que é necessário para assegurar a eficácia da Lei 12.403 de 2011? Sem dúvida alguma, a responsabilidade e o compromisso das autoridades competentes e também a necessidade de estruturação por parte do poder público, como, por exemplo, quanto à fiscalização do cumprimento dessas medidas cautelares que poderão ser colocadas em substituição à prisão preventiva, proibição como, por exemplo, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de contato com determinada pessoa, monitoração eletrônica. Então, temos necessidade de um cuidado maior do poder público para estruturar e viabilizar a aplicação da lei. Assim sendo, se não tiver essa responsabilidade por parte do poder público, a aplicabilidade da lei no plano concreto estará comprometida. Aqui finalizamos o Saber Direito Responde. Muito obrigada pela audiência.